Boa noite. Estamos com mais uma noite do Leituras e Reflexões com o livro Boa Noite, Nelita, com o livro Bailarina de Auschwitz. Lembrando que esse é um mês que nós teremos 5 quintas-feiras. Então, não encerra hoje o livro. Oi, Thaís. Não encerramos hoje, temos mais uma quinta-feira ainda para falar desse livro. Então vocês lembram hoje? Lembram que no primeiro dia eu comecei a introdução do livro e falei sobre que ela conta muitos casos, né, de clínicos que ela atendeu e como isso foi ajudando ela, também ajudando tanto os pacientes quanto ela na história dela, né? O primeiro caso que ela conta foi de um militar, do capitão, chamado Jason Fuller. O capitão Jason, que veio no consultório dela, né, e que estava quieto, absolutamente quieto, não conseguia falar nada. E ela fez algumas perguntas iniciais, né? Como é que eu posso ser útil? Por que agora? Né? E diga-me por que está aqui. Né? E nada, não houve resposta nenhuma dele. Né? Até que ela convidou ele para dar um passeio no parque, né? Meio que dando uma ordem, né? Agora levante e vamos dar um passeio no parque. Né? E essa história ficou. Contei algumas outras histórias, né, dela com outros pacientes e hoje eu vou trazer essa história de novo. Tá? Não trouxe para a última aula porque é uma história meio longa, o resto dela. Não sei se a gente vai terminar hoje, então se não terminarmos hoje, terminamos na próxima. Tá? E espero com isso que vocês se motivem também a ler esse livro, a estudar esse livro, conhecer a história dela, conhecer a história de sobrevivência dela da guerra e toda essa história mais completa daí, tá? Sobre a vida dela. Então vamos começar aqui com as palavras da Edith. Ela diz o seguinte: E Jason, o capitão do exército catatônico que veio ao meu consultório pela primeira vez numa tarde quente de 1980, que permaneceu imóvel e silencioso por longos minutos no sofá, que obedeceu a ordem que eu finalmente lhe dei de me acompanhar ao parque onde eu levaria meu cachorro para passear. Ele me ensinou como enfrentar uma decisão que determinaria o meu futuro. Olha que interessante, né? Ela é sempre essa questão da terapia, né? O processo terapêutico sempre acaba sendo uma via de mão dupla. Né? E isso ela mostra muito, né? Tal paciente, tal cliente me ensinou a lidar com tal aspecto do meu trauma. Tá? O livro inteiro tem isso, como ela também, enquanto terapeuta, enquanto auxiliando outras pessoas, foi auxiliada por eles. Tá? É sempre um processo aí de as transferências e contra-transferências, né? Sempre tanto o terapeuta representa alguém, quanto o paciente representa alguém para o terapeuta. Tá? E isso é muito claro nesse livro, essa via de mão dupla no aprendizado e na cura. Tá? O que aprendi com ele naquele dia afetaria a qualidade da minha vida em todos os anos que eu ainda teria, e a qualidade do legado que escolhi passar para meus filhos, netos e bisnetos. À medida que caminhamos pelo parque, o modo de andar de Jason desacelerou. Da mesma forma, seu rosto relaxou, e cada passo trazia mais cor e suavidade. Ele parecia mais jovem de repente e menos vazio. Ainda assim, ele não falava. Não planejei o que aconteceria quando voltássemos para o consultório. Simplesmente nos mantive em movimento, andando e respirando. Cada minuto que Jason passava comigo indicava que ele, sentindo-se suficientemente seguro, poderia ser alcançado. Ela comentou que ela sentia essa questão de não conseguir acessá-lo, né, em um primeiro momento. Então ela foi tendo outras abordagens ali. Tá?
Depois de uma caminhada lenta pelo parque, voltamos para o meu consultório. Tomei água e ofereci um copo a ele. Falando em tomar água, eu vou tomar água também. O que viesse a acontecer, eu sabia que não poderia ser apressado. Eu tinha que fornecer um lugar de confiança absoluta, onde Jason pudesse me contar qualquer coisa, qualquer sentimento, onde ele soubesse que estava seguro e que não seria julgado. Aí surge uma pergunta que eu gosto de fazer para quem trabalha com terapias, com pessoas e coisa, né? Será que você tem essa... Nós, em geral, né, que trabalhamos com isso, temos essa capacidade, né, de ouvir qualquer coisa que nos seja contado, possibilitando para a pessoa uma segurança para isso, para que ela possa contar absolutamente qualquer coisa e ela sentir que ela está segura e que ela não vai ser julgada? É uma boa pergunta para a gente fazer, para quem trabalha com pessoas. Assim. Tá? Será que a gente consegue proporcionar esse ambiente de total segurança, que tudo possa ser contado e nós não julguemos a pessoa? Então ela se perguntava, né, como mantê-lo aqui comigo, não apenas fisicamente, mas pronto para se abrir, para se descobrir? Juntos tínhamos que encontrar uma maneira de caminhar na direção da compreensão e da cura, deixar as emoções e situações que o levaram à catatonia fluírem. Tá? Aqui tem uma palavra que é legal, né? Juntos temos que encontrar uma maneira de caminhar na direção da compreensão e cura. Tá? Então esse processo da terapia é juntos. Tá? E ela sempre conta, isso que é muito bonito, que ela aprendeu muito com os pacientes também. Então é sempre processo de crescimento juntos. Tá? Lá no yoga nós temos diversos mantras de paz que chamam. Tá? Diversos textos de antes do yoga ser yoga começam sempre com mantras de paz. Tá? Tem uns que são muito comuns, textos que são muito comuns, esses mantras. Tem um mantra que diz o tempo todo, fala juntos, né? Que nós possamos crescer juntos nesse aprendizado, que nós possamos, que juntos nós nos iluminemos, que juntos estejamos protegidos. Tá? E que nós nesse aprendizado juntos, nós não criemos desentendimentos, né, para que a gente permaneça juntos. Tá? Então a ideia lá é que mesmo o professor e o aluno, eles estão crescendo juntos. No processo é um aprendizado junto. Tá? Um só estudou um pouco a mais, talvez o tema, outro um pouco a menos, aquele tema, né? Mas é juntos, o crescimento é junto. Tá? O tempo todo. Eu mesmo, por exemplo, já tinha aulas que eu dei de yoga online, colocadas online, disponíveis, que depois de conhecer outros alunos eu vi, nossa, isso aqui é totalmente incoerente o que eu falei, então retira a aula, não serve mais essa, precisa ser atualizada. Por quê? Porque o crescimento é junto. Né? Conforme eu vou conhecendo também os meus alunos, tem coisas que precisam se atualizar em mim mesmo. Tá? Então tem coisas que não cabem mais, então remodela o tempo todo, o crescimento é junto. Tá? E ela coloca essa proposta também. Juntos nós vamos encontrar a cura, juntos nós vamos encontrar a compreensão. Tá? Verdade para os dois lados. Tá? Então ela continua, para guiá-lo até o bem-estar, eu não podia forçá-lo a falar. Precisava acompanhar seu estado atual de espírito, suas escolhas e condições atuais. Permanecer aberta às oportunidades de revelação e mudança. Então ela pergunta, eu gostaria de saber se você pode me ajudar. Que é uma pergunta que ela já tinha feito. Né? Esse é o tipo de abordagem que às vezes usam com um paciente relutante. Tiro a atenção do problema do paciente e me torno a pessoa com o problema. Apelo para a compaixão do paciente. Eu queria que Jason se visse como alguém que tinha forças e possibilidade de oferecer soluções, enquanto eu me mostrava como uma pessoa curiosa e pedindo ajuda. Realmente quero saber por que você deseja passar o seu tempo aqui comigo. Você é jovem, é um soldado, eu sou simplesmente uma avó. Você poderia me ajudar? Ele começou a falar, mas sua garganta então se fechou por causa da emoção e ele balançou a cabeça. Como eu poderia ajudá-lo a conviver com seu tumulto interior ou exterior existente sem fugir ou se fechar? Aí ela pergunta de novo. Né?
Eu me pergunto se você poderia me ajudar a entender um pouco melhor como eu posso lhe ser útil. Eu gostaria de ser a sua caixa de ressonância. Você me ajudaria um pouco, por favor? Os olhos dele se fecharam, como se ele estivesse reagindo a uma luz brilhante, ou reprimindo lágrimas. Minha esposa, disse ele finalmente, com a garganta se fechando novamente depois de falar. Eu não perguntei de que forma sua esposa o preocupava, não perguntei sobre os acontecimentos. Segui na direção do sentimento em suas palavras. Eu queria que ele me levasse diretamente, profundamente, à verdade do seu coração. Eu queria que ele fosse a pessoa que eu achava que ele era capaz de ser. A pessoa que poderia sair do entorpecimento e servir. Você não pode curar o que não pode sentir. Aprendi isso da maneira mais difícil, depois de décadas optando por ficar travada e entorpecida. Com Jason, eu tinha engavetado os meus... Assim como Jason, eu tinha engavetado meus sentimentos, colocando uma máscara. Essa frase é importante dela. Você não pode curar o que não pode sentir. Até na questão de como que nossa mente processa a percepção do mundo até a ação, né, tem algumas etapas, e essas etapas acontecem mesmo neuralmente. Né? Depois que nós percebemos o mundo, né, catalogamos o que está sendo percebido, né? Tipo, estou vendo alguma coisa, estou sentindo o cheiro de alguma coisa, estou ouvindo alguma coisa. Tá? Então, sempre depois de perceber e catalogar as coisas, o próximo passo é a sensação corporal. Tá? Sempre passa pela sensação corporal. Depois você classifica essa sensação em agradável ou desagradável, e a partir daí a gente vai tomar uma ação. Tá? Então, realmente, você não pode curar o que não pode sentir. Por quê? Porque o sentir faz parte desse fluxo para você ter uma ação coerente de cura, para você ter uma ação coerente na vida, tá? Ou conseguir ter uma ação de cura. Tá? Não tem como você pular essa etapa da sensação, né? E essa sensação sempre se manifesta corporalmente também. Tá? O que havia sobre a máscara de Jason, tá, de sua mudez? Havia perda? Havia medo? Tá? Parece que você está triste por causa de alguma coisa, eu falei. Eu estava tentando adivinhar, ou estava certa, ou ele me corrigiria. Não estou triste, murmurou ele. Estou zangado, muito zangado. Eu poderia matá-la. Sua esposa? Ela está me traindo. Enfim, a verdade apareceu. Já era um começo. Conte mais, eu pedi. A esposa estava tendo um caso, ele me contou. Seu melhor amigo o avisara. Ele não conseguia acreditar. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, exclamou ele. Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro, chutou o sofá. Ele tinha se libertado da catatonia e agora estava se mostrando ensandecido, agressivo. Socou a parede até parar de tanta dor. Era como se um interruptor tivesse sido acionado e toda sua emoção emergisse como um facho de luz vindo de um holofote. Ele não estava mais isolado e contido, estava agressivo, estava vulcânico. Quando ele se mostrou desprotegido diante de tudo que dói, meu papel também mudou. Eu o guiei de volta aos seus sentimentos. Devia ajudá-lo a sentir sem se afogar nos sentimentos, sem se perder em sua intensidade. Antes de eu poder dizer uma palavra, ele ficou no meio da sala e gritou: não posso aceitar isso, vou matá-la, vou matar os dois. Você está tão louco que poderia matá-la. Sim, eu vou matá-la, vou fazer isso agora, olha só o que eu tenho. Ele não estava exagerando, na verdade, estava sendo bastante literal. Tirou uma arma debaixo do cinto. Vou matá-la agora. Eu fico imaginando ela, né, a Edith. Na primeira aula, quando eu falei, quando o Jason chegou a primeira vez, né, ela disse que sentiu tipo um calafrio e uma sensação de perigo muito grande. Tá? Imagino que deve ter revivido muita coisa do passado dela enquanto estava no campo de concentração. Tá? Que era um campo de extermínio. Tá? Tinha alguns campos que eram campos de concentração de trabalho e outros campos de concentração de extermínio. Tá? Ela acabou ficando num campo de concentração de extermínio. Tá? Imagino, né?
quanto ela não passou disso nesses anos que ela ficou lá como confinada, né, no campo de concentração, e o que trouxe isso à tona agora para ela, né? Tá. Eu devia ter chamado a polícia. Minha intuição quando o Jason entrou pela porta não tinha sido um alarme falso. Agora talvez fosse tarde demais. Eu não sabia se Jason e a esposa tinham filhos, mas o que imaginei quando Jason exibiu a arma foi o choro de crianças no funeral da mãe. Jason atrás das grades e as crianças perdendo ambos os pais no calor do impulso de um momento de vingança. Eu não chamei a polícia, não chamei sequer minha assistente para avisá-la de que eu poderia precisar de ajuda. Não havia tempo, não devia interrompê-lo. Eu ia acompanhar o movimento de sua intenção até a consequência. Então eu perguntei, e se você matar agora? É isso que eu vou fazer. O que acontecerá? Ela merece, ela sabe o que a espera, ela vai lamentar cada mentira que me contou na vida. O que acontecerá com você se matar a sua esposa? Não me importa. Olha o grau de cegueira, né, de raiva que acontece nele. Tá? A gente fala que a raiva cega, né? Então, mas tem raivas que não cegam, mas essa aqui é uma raiva bem grave, porque é uma raiva que estava cegando ele. Tá? Um dia eu posso trazer esses temas também aqui do que cega, o que não cega, tá? Algumas coisas da psicologia corporal também. Tá? Ele estava apontando a arma para mim, para o meu peito, segurando-a com as duas mãos e seu dedo no gatilho. Eu era um alvo, ele podia descarregar sua raiva em mim, puxar o gatilho por engano, atirar. Não havia tempo para sentir medo. Seus filhos se importam? Eu estava agindo já por instinto. Não fale dos meus filhos, falou Jason. Ele abaixou a arma por um segundo. Se ele puxasse o gatilho agora, ele atingiria meu braço e a cadeira, mas não meu coração. Você ama seus filhos? Eu perguntei. A raiva, apesar de intensa, nunca é a emoção mais importante. Ela é apenas o limite externo, a fina camada da superfície exposta de um sentimento bem mais forte. O verdadeiro sentimento que geralmente está disfarçado sobre a máscara da raiva é o medo. E a raiva tem muito ligada ao medo da perda também. Então é uma forma da gente se proteger do medo de perder alguma coisa, ou se for mais grave, do medo da morte, inclusive. Então Edith continua. Não é possível sentir amor e medo ao mesmo tempo. Se eu pudesse apelar para o coração de Jason, se eu conseguisse fazê-lo sentir amor por pelo menos um segundo, eu teria tempo suficiente para interromper o sinal de medo que estava prestes a se tornar violento. Sua fúria já estava pausada. Você ama seus filhos? Eu repeti. Jason não respondeu. Era como se ele estivesse preso na encruzilhada dos próprios sentimentos contraditórios. Então a Edith continua. Eu tenho 3 filhos. Tenho 2 meninas e um menino. E você? Então ele responde. 2. Uma menina e um menino? Ele fez que sim com a cabeça. Conta-me sobre seu filho, eu pedi. Alguma coisa aconteceu com Jason. Um sentimento novo que vi passar pelo rosto dele. Ele se parece comigo, disse Jason. Tal pai, tal filho. Os olhos dele já não estavam mais focados em mim ou na arma. Seu olhar estava em outro lugar. Ainda não era possível saber o que era esse sentimento novo, mas dava para sentir que algo tinha mudado. Segui o fio da meada. Você quer que seu filho seja como você? Perguntei. Não, respondeu ele. Por Deus, não. Por que não? Ele fez que não com a cabeça. Não estava querendo ir aonde eu o estava levando. O que você quer? Perguntei baixinho. Essa é uma pergunta que pode ser assustadora de responder, uma pergunta que pode mudar sua vida. Você lembra da semana passada que a gente falou nas 4 perguntas? São perguntas bem importantes assim, para ter, né, porque a gente tem em mente muitas e muitas vezes a fazer essa pergunta para a gente. Né? Relembrando, o que você quer. Né? Depois que a gente definir o que quer, vem a segunda pergunta. Para quem você quer essas coisas? Então, quando eu defino o que eu quero, a gente pergunta para quem eu quero. Que muitas vezes o meu querer, no fundo, não é para mim, é para alguma pessoa. Ou para um pai, ou para mãe, ou para um professor, ou para sei lá para quem, mas muitas vezes o que a gente quer e almeja, tem por objetivo, não tem nada a ver com a gente, por mais que a gente diga que é o que quer.
A terceira pergunta, o que você vai fazer a respeito disso? Seja aquilo que você quer de fato, que você sabe que é para você, o que você está fazendo a respeito disso? Tá? E se você descobrir com a segunda pergunta, aquilo que eu quero, na verdade eu não quero para mim, eu quero para uma outra pessoa, o que você está fazendo a respeito disso também? Tá? E a quarta pergunta, relembrando, é quando? O que você vai fazer a respeito disso? Eu vou fazer tal coisa. Quando? Quando você vai fazer? Tá? Essa é uma outra pergunta. Tá? Lembrando das 4 perguntas. Então ela jogou a primeira pergunta ali para ele, né? O que você quer? Tá? E ele só respondia, não consigo aceitar isso, não quero me sentir assim. Você quer parar de sofrer? Quero que ela pague, não vou deixar que ela me faça de bobo. Ele levantou novamente a arma. Você vai retomar o controle sobre a sua vida. Pode ter certeza que sim. Agora eu estava suando, só poderia ajudá-lo a baixar a arma. Só eu poderia ajudá-lo a baixar a arma. Não havia um roteiro a seguir. Ela falhou com você, mas isso acaba hoje. Você vai se proteger? Isso mesmo. Você vai mostrar a seu filho como lidar com as coisas, como ser um homem. Vou mostrar a ele como não deixar que as outras pessoas o magoem. Matando a mãe dele? Então Jason ficou paralisado. Se você matar a mãe dele, será que não estará magoando também o seu filho? Jason olhou para a arma em sua mão. Nas consultas futuras, ele acabou contando o que passou pela cabeça dele naquele momento. Ele me contou sobre o pai, um homem violento que o maltratava, às vezes com palavras, às vezes com os punhos. E que é isso que um homem faz. Um homem é invulnerável, não se mostra vulnerável. Um homem não chora. Um homem está sempre no controle. Um homem sempre dá as ordens. Jason me contou que sempre quis ser um pai melhor do que aquele que teve, mas não sabia como. Ele não sabia como ensinar e orientar os filhos sem intimidá-los. Quando eu lhe pedi que refletisse sobre como sua escolha em buscar vingança afetaria o filho, ele se viu subitamente obrigado a procurar uma possibilidade que, até aquele momento, não tinha conseguido considerar. Um modo de vida que não perpetuasse a violência e a insegurança, e que o levasse, junto com o filho, não ao encarceramento sedutor da vingança, mas ao céu amplo e livre de seu potencial. Aqui tem uma coisa que eu acho interessante, que é, nesse processo, ela com o Jason, que aconteceu, né? Ele acabou encontrando, né, uma nova possibilidade que até aquele momento não tinha conseguido considerar. Tá? Então a gente vê, né, da forma que ele tinha sido criado, né, era só o que ele sabia fazer. Tá? Era só o que ele conseguia pensar e ter como alternativa. Tá? A gente comentou em algum dessas leituras e reflexões lá atrás também. Eu só consigo escolher e ter opções por aquilo que eu realmente considero uma alternativa, que é uma alternativa real. Tá? Para ele, por exemplo, ter uma conversa com a esposa, ser um pai melhor, não era uma alternativa para ele. Ele nem tinha, não conseguia ter essa visão, essa possibilidade disso como uma alternativa. Então ele não tinha como escolher isso. Tá? Na conversa com ela, né, surgiu, né, essa nova possibilidade para ele, né, que ele não tinha até agora conseguido considerar. Tá? Então isso acontece muitas vezes nesse processo terapêutico, ou no processo da vida mesmo. Né? Quando surge uma luz e a gente começa a ter novas alternativas, novas possibilidades. E para a gente considerá-las, elas têm que ser reais. Tá? Elas têm que ser possíveis para a gente. A gente tem que considerar elas possíveis. Tá? Então, na conversa com ela, ele realmente sentiu isso que era possível. Comento isso porque às vezes a gente fala muito, né, do tal do livre-arbítrio, às vezes, né? Mas a pessoa que escolheu isso na vida dela, ela pode escolher o contrário. Como que você sabe? Se não está na vida dela, ela só vai conseguir escolher de fato uma outra vida se essa outra vida for realmente uma alternativa plausível. Tá? Só que às vezes a outra pessoa não consegue ver isso, e a gente consegue. E fica julgando o outro, dizendo que é porque o outro tem o livre-arbítrio, ele pode escolher o que quiser, pode escolher outra vida. Às vezes não pode, não tem, porque não é uma alternativa. Tá? Então, como é que a gente pode, então, em vez de ficar julgando o outro, ter atitudes, de fato, não violentas, de revelar para o outro
essa nova perspectiva, essa nova alternativa. Tá? Isso não é uma coisa fácil de fazer, sem invadir a vida do outro, e o outro, em vez de considerar algo como uma alternativa, se fechar mais ainda para essa alternativa. Tá? Por isso que existem os psicólogos aí, coisa que tem treino para fazer essas coisas. Tá? Se eu entendi alguma coisa sobre aquela tarde, sobre a minha vida inteira, é que às vezes os piores momentos de nossas vidas, aqueles que nos arrebatam em uma teia de desejos horrendos, que ameaçam nos desgastar com a absoluta impossibilidade oferecida pelo sofrimento que devemos suportar, são de fato os momentos que nos levam a entender realmente o nosso valor. É como se tomássemos consciência de nós mesmos como uma ponte entre tudo o que foi e tudo o que será. É como uma vertigem que estimula e aterroriza. É como o passado e o futuro que nos rodeiam como um cânion imenso, porém intransponível. Tá? Aqueles momentos que a gente tem que é tão, como ela diz aqui, aterrorizantes, que inevitavelmente você precisa tomar uma decisão grandiosa. Tá? Como ela diz, é uma ponte entre tudo que foi e tudo que será. Parece que essa decisão, aqueles momentos que a decisão afeta todo o seu passado e todo o seu futuro. Tá? Muitas vezes a gente só vai entender que a decisão foi nesse nível lá pra frente. Tá? Porque eu não lembro quem disse isso especificamente, mas a gente só consegue ligar os pontos, né, quando a gente já passou pela história. A gente consegue traçar alguma coisa. Na hora que a gente está vivendo isso, não consegue. Tá? Pequenos que somos diante do grande esquema do universo e do tempo, cada um de nós é um mecanismo que mantém a roda girando. E o que vamos movimentar com a roda de nossa própria vida? Vamos continuar apertando o mesmo botão da perda e do arrependimento? Vamos mais uma vez nos comprometer e reviver todas as dores do passado? Vamos abandonar as pessoas que amamos como resultado de nosso próprio abandono? Vamos fazer nossas crianças carregarem o bastão de nossas perdas? Ou vamos tirar o melhor do que conhecemos e deixar uma nova colheita florescer no campo de nossa vida? É legal que fala aqui, ó, vamos tirar o melhor do que conhecemos. Então todo mundo conhece alguma coisa de melhor. Tá? Só que às vezes fica meio esquecidinho. Então, de algum modo, a gente tem que... como é que a gente pode trazer isso à tona, né, o melhor? Começar diariamente, pensar qual é o meu melhor, né? Em vários momentos. Pensar nessa questão de valores humanos, né? Quanto mais estar envolvido com isso, mais isso vira uma alternativa para a ação. Tá? Ao desejar vingança e empunhar uma arma e ver a si mesmo no rosto do filho, Jason foi subitamente capaz de perceber as escolhas disponíveis para ele. Tá? Ou seja, tornou-se uma possibilidade, uma alternativa real, ele não matar. Tá? Então ele podia ter escolhido matar ou amar, eliminar ou perdoar, enfrentar a dor ou, mais uma vez, transmitir a dor. Tá? Então, olha, ele teve um momento de luz e de clareza, de lucidez, e ele teve a opção de escolher porque algo se tornou uma alternativa. Né? Será que eu preciso eliminar ou eu posso aprender a perdoar? Né? Será que eu preciso fazer a dor continuar? Né? A dor que me foi infligida na vida inteira, eu preciso passar essa dor adiante para os meus filhos? Né? Ou eu posso enfrentar a dor eu mesmo? Tá? Nesse momento ele abaixou a arma. Agora ele chorava soluçando, como se as ondas de tristeza quebrassem sobre o seu corpo. Ele não conseguia suportar a imensidão do sentimento. Ele caiu de joelhos e abaixou a cabeça. Quase dava para ver os diferentes sentimentos chegando a ele em ondas. A dor, a vergonha, o orgulho ferido, a confiança destruída, a solidão e a imagem do homem que ele não podia ser e que nunca seria. Ele não podia ser o homem que nunca perdeu nada. Ele seria sempre o homem que foi espancado e humilhado pelo pai quando era jovem e que foi traído pela esposa. Assim como eu sempre serei a mulher cujos pais foram assassinados na câmara de gás e tiveram os corpos queimados e transformados em fumaça. Jason e eu sempre seremos o que todo mundo é, gente que suportará o sofrimento. Tá?
Então ela cria uma conexão muito forte com ele, né? A gente, mas assim, ele nunca vai ser um homem, assim, ele sempre será o homem que foi espancado e humilhado pelo pai quando era jovem, que foi traído pela esposa. Ela sempre será a mulher cujos pais foram assassinados na câmara de gás e tiveram os corpos queimados e transformados em fumaça, né? O que cada um de nós sempre será, sempre trará junto na história, né? O que cada um de nós enfrentou quando era pequeno, quando era criança e quando foi crescendo. Isso sempre vai estar presente, né? Só que isso não precisa se perpetuar, né? Então precisa ser entendido, transformado, né? Com novas alternativas, né? Não podemos apagar o sofrimento, né? Nós somos livres para aceitar quem somos e o que fizeram conosco e então seguir em frente. Tá? E como eu digo, muitas vezes a única opção é ir pedir ajuda. Tá? É uma grande opção. Tá? Eu preciso de ajuda para ver novas alternativas para mim, porque eu não estou dando conta. Tá? Jason se ajoelhou e chorou. Eu me juntei a ele no chão. As pessoas que amamos e em quem confiamos desapareceram ou nos decepcionaram. Né? Tanto ele quanto ela, né? Tanto Jason quanto a Edith. Né? As pessoas que eles confiavam, que eles amavam, desapareceram da face da terra num minuto, um segundo. Tá? Os pais dela foram tirados dela. Tá? Ou nos decepcionam. E é assim com todo mundo. Né? Quem que a gente em algum momento tinha alguém que você amava, que gostava, que em algum momento não desapareceu da sua vida ou decepcionou? Todo mundo passa por isso. Tá? Você vai dizer, mas o nível deles é diferente. Não tem. Cada um sente a dor e é grande para cada pessoa. Seja por uma coisa grande ou por uma coisa pequena, mas a dor de cada um pode ser grande. Tá? Até porque muita coisa acontece quando a gente é criança. E quando a gente é criança, toda dor é uma dor grande. Toda dor da perda é uma dor grande. Tá? Então ele precisava ser confortado. Eu o abracei, puxei-o para perto do meu colo e ele desabou em chorar. Eu o confortei. Nós choramos até que nossas lágrimas ensoparam a minha blusa. Antes de Jason sair de meu consultório, exigi que ele deixasse a arma comigo. Você está bem para ir embora agora? Você está bem para ir para casa? Eu perguntei. Não tenho certeza. Vai ser desconfortável para você ficar sem a arma. Você tem algum outro lugar para ir caso a raiva volte? Se tiver vontade de machucar ou matar alguém? Ele disse que podia ir para a casa do amigo, que tinha lhe contado sobre a traição e que o aconselhou a vir me ver. Tá? Então ele foi encontrar a Edith por recomendação desse próprio amigo. Tá? Precisamos combinar o que você dirá à sua esposa. Elaboramos um roteiro. Ele o anotou. Ele diria a ela: estou muito triste e chateado. Espero que encontremos tempo para conversar sobre isso hoje à noite. Ele não teve permissão para falar mais nada até que estivessem sozinhos, e somente se conseguisse se comunicar com palavras em vez de com violência. E isso é uma coisa, às vezes, bem difícil de fazer, né? Será que a gente consegue se comunicar com palavras em vez de violência? Eu falo nesses termos porque nossas palavras muitas vezes são violentas. Tá? Então, uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje em dia é a tal da comunicação não violenta, a não violência, tá? Que é um dos princípios máximos do yoga. Você pode resumir o yoga em algum princípio, alguma coisa, é o princípio da não violência. Tá? Todo o resto pode ser esquecido, a não violência jamais pode ser esquecida. Tá? E a não violência não é algo que você fique passivo aceitando todas as coisas. Tá? A gente falou um pouco disso lá no Leituras e Reflexões passadas, quando a gente falou A Virtude da Raiva, que é um livro do Arun Gandhi, do neto do Gandhi. Tá? Vale a pena dar uma olhada lá, vale a pena ler esse livro também, para você entender que Gandhi foi um dos grandes símbolos da não violência e nada passivo. Tá? Simplesmente não aceitou o domínio britânico da Índia. Tá? E conseguiu, ele com os outros, mas ele foi uma figura-chave para reverter essa situação. Tá? Com movimentos políticos, movimentos de rebelião, revolta, sem violência. Tá? Então,
Seguindo, era para Jason me ligar imediatamente caso sentisse incapaz de ir para casa. Se os sentimentos homicidas voltassem, era para ele encontrar um lugar seguro para sentar ou fazer uma caminhada. Feche a porta ou saia, seja você mesmo, respire, 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 os sentimentos passarão. Prometa que me ligará se começar a perder o controle. Retire-se da situação, fique seguro e me ligue, Edith falou. Né? Então ele recomeçou a chorar. Daí então ele fala, ninguém nunca se preocupou comigo como você está se preocupando. Tá? Olha só o que é a vida de uma pessoa, né, que sente que ninguém até se preocupou com ela. Tá? Que espécie de infância essa pessoa teve também. Tá? Não admira que vai querer matar qualquer pessoa que for contrário a ele. Tá? Vamos formar uma boa equipe. Eu sei que você não vai me decepcionar, tá? Falou Edith. Jason voltou ao meu consultório 2 dias depois e demos início a uma relação terapêutica que duraria 5 anos. Tá? Isso é uma coisa importante. Relação terapêutica, para fazer efeito também, leva tempo. Tá? Então, quando você diz, mas eu fui no psicólogo, no terapeuta, não fez efeito. Quanto tempo você foi realmente? Quanto vínculo você criou para conseguir contar realmente aquilo que está necessitando ser contado? Tá? Dê mais algumas chances. Tá? Mas eu não tenho como ir num terapeuta, num psicólogo, por alguma razão. Né? Segue uma recomendação que eu tive de uma palestra. Tá? Eu não lembro o nome da pessoa, mas ela disse assim, enquanto eu não tinha condições de ir numa terapia, eu escrevia. Tá? Depois que eu passei a ter condições de ir numa terapia, eu fui numa terapia, fui no psicólogo, mas continuei escrevendo também. Tá? Então faz alguma coisa. Tá? Então a Edith volta a perguntar para ela, e eu? Eu também tinha o meu próprio momento de decisão para enfrentar. Então ele teve uma escolha, né? O Jason ele precisou ter um momento de escolha assim muito difícil e importante para ele, né? Ou ele escolhia raiva, né? Cegava de uma vez, ia para casa, matava a esposa e os filhos iam ficar com piores daí, né? Ou ele escolhia o perdão, tá? Era uma escolha drástica, tá? Edith, ela conta essa história porque ela também tinha uma decisão extremamente difícil para ela fazer. Tá? Do mesmo nível da de Jason. Tá? Então o Jason trouxe à tona isso para ela. Né? Essa decisão que ela tinha que enfrentar e buscar uma alternativa para ela. Tá? Então ela fala, assim que Jason saiu, eu guardei a arma e me sentei na poltrona, respirando fundo para lentamente recuperar a tranquilidade. Imagino, né? O estado de tensão que ela estava depois que acabou isso. Tá? Aproveitei para olhar a correspondência que minha assistente entregara pouco antes da inesperada chegada de Jason. Nela havia uma carta que mudou o curso da minha vida. Então essa decisão que ela teve que tomar. A carta era um convite para fazer uma palestra para 600 pessoas em um workshop no mês seguinte. Tá? Era num local que ela já conhecia, né? O convite era de uma instituição, digamos, que ela já conhecia, já tinha trabalhado. Tá? Ela ia falar sobre as consequências de traumas após guerra, que era uma grande especialidade dela, até pela vida dela e pelo estudo dela. Tá? Então, com isso, ela estava assim, super tranquila, não era uma coisa que dava desespero, ansiedade nela, a falar sobre isso. E essa parte ela já tinha superado, conseguia falar. Tá? Só que daí ela diz aqui, em qualquer outra circunstância eu teria aceitado e ficado honrada e agradecida por ser útil. O que era de diferente então nessa carta que ela recebeu, que ela ficou tão assim perturbada a ponto de ser uma decisão que mudaria o passado dela e o futuro dela? Tá? O workshop que eu fui convidada a participar, tá? Vou tomar água só para fazer mais suspense. O workshop que eu fui convidado a participar seria na Alemanha. Começa entendendo. Né? Foi prisioneira de Auschwitz na Alemanha. Então agora o workshop não era ali nos Estados Unidos, era lá na Alemanha. Então quanta coisa remexeu nela nesse momento.
E não seria em qualquer lugar da Alemanha. Seria no antigo local do retiro de Hitler, nas montanhas da Baviera. Tá? Então isso moveu muita coisa com ela. Tá? Então é a mesma pergunta com ela. Será que ela ia escolher a vingança e o ressentimento? Mesmo que ela não preste lá, né? Não tinha ninguém para matar, né? Que fez isso com ela ali. Mas ainda assim, será que ela ia escolher a vingança, o ressentimento, ou ela ia conseguir escolher o perdão? Tá? Então isso que a história de Jason mexeu nela também. Como ela conseguiu ajudar ele, a história dele acaba ajudando ela nessa decisão. Tá? Acredito que dá para imaginar, né, que ela escolhe ir para o workshop. Tá? Dar essa palestra lá no workshop. Lá na Alemanha. Lá no mesmo local onde Hitler ficava, nas montanhas da Baviera. Tá? O local de retiro dele. Tá? E essa parte, então, eu vou deixar para eu ler, e a gente vai fazer algumas reflexões em cima disso na próxima quinta-feira. Tá? Então, o que a gente pode deixar aqui? Tem essa mensagem que é bem legal aqui, deixa eu pegar ela de volta. Cadê ela? Uma coisa importante aqui para a gente ficar essa semana: não é possível sentir amor e medo ao mesmo tempo. Tá? E outra mensagem é: você não pode curar o que não pode sentir. Tá? Então, espero que vocês estejam gostando desse texto. Quem se motivou a ler também, espero que esteja gostando do texto. Já aviso, é um texto que precisa ter uma boa estrutura para ler ele, porque ele mexe bastante com a gente, com a nossa visão das coisas. E na próxima quinta falaremos sobre isso aí. Qual foi essa escolha dela? Tá? Pelo texto, foi a escolha ir para a Alemanha, mas como foi isso? Tá? Será que mesmo indo para lá ela conseguiu escolher o perdão? Ou ficou ressentida para a vida inteira? Tá? Então é isso. Ficamos com isso e nos vemos na próxima quinta. Se alguém precisar de alguma coisa antes, é só me escrever que podemos conversar também. Tá? Boa noite.